pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 1850, mas a história dele se passa também nos Estados Unidos, só que no século XVII, provavelmente ali por 1660, 1670, talvez um pouquinho depois. O contexto dessa história é a sociedade puritana da época e as primeiras cidades que estão se formando no novo território. Um bando de homens barbados, trajando vestes tristes e cinzentas, chapéus de copa alta, misturados a mulheres, algumas de capuz e outras com a cabeça descoberta, estava reunido em frente a uma construção de madeira, cuja porta estava fortemente reforçada por traves de carvalho e cravejada de pregos de ferro. Os fundadores de novas colônias, qualquer que tenha sido a utopia de virtude e felicidade inicialmente planejada, invariavelmente reconhecem como uma de suas primeiras necessidades práticas a delimitação de uma área de solo virgem para o cemitério e de outra para a prisão. De acordo com essa regra, pode-se supor, com boa margem de segurança, que os colonizadores de Boston houvessem construído a primeira prisão em algum lugar no entorno de Cornhill, de maneira quase tão oportuna quanto haviam demarcado o primeiro cemitério no jazigo de Isaac Johnson, e ao redor de seu túmulo, que a partir de então se tornou o núcleo de todos os sepulcros congregados no velho pátio da igreja de King's Chapel. Aqui é o início da narrativa em si, digamos assim, porque as primeiras 50 e poucas páginas do livro são uma introdução em que o próprio autor fala da sua própria vida, de como ele chegou a ter contato com a história da letra escarlate, da mulher que levava essa letra. Esse relato é um pouquinho mais devagar. O resto da história, a leitura do resto da história anda muito bem, mas essa primeira leitura é um pouquinho mais devagar. Talvez, se tu não quiser, tu não precisa ler ela antes da história. Mas eu li antes de começar a leitura da narrativa e eu acho que foi bom ter lido antes, porque me deu muito mais contexto em relação ao autor e sobre como ele escreveria depois. Esse é um clássico que é muito lido nos Estados Unidos, mesmo na escola, e ele traz muito do que eu acredito que a gente também deveria ler por aqui. Nós temos essencialmente dentro da sociedade puritana uma mulher europeia que era casada na Europa e que vem morar nos Estados Unidos. Ela e o marido são pessoas ricas e o marido a envia antes dele para ela já ir tomando conta de algumas coisas aqui antes que ele viesse. Ocorre que eles perdem o contato depois dessa viagem dela, e se coloca que ele talvez já tenha até morrido e ela não tenha ficado sabendo. Durante esse tempo que ela está sozinha, ela é engravida, e é aí que está o grande crime que ela comete, o adultério. Logo depois dessa cena inicial que eu li do livro, nós temos a primeira punição dela, quando ela sai da prisão com a filha no colo, filha bebê, recém-nascida praticamente. Ela sai com a filha no colo, se coloca diante de toda a população como uma pecadora e levando, pegada no peito do vestido, uma letra A escarlate, que ela mesma borda e faz todo um requinte em volta daquela letra, que parece que para chamar mais atenção ainda. E a sentença dela é levar aquela letra pregada no vestido durante toda a vida. Nós ficamos sabendo depois que ela, tendo bordado aquela letra tão ricamente, ela na verdade é muito talentosa nisso. E é esses trabalhos dela que fazem ela conseguir se sustentar. Tanto dinheiro ela ganha com isso, que ela usa o mínimo para garantir o sustento seu e da sua filha, e o restante ela doa para os pobres. Inclusive, muitos desses pobres, conforme o relato do livro, eles fazem chacota dela, ou eles até mesmo quase recusam ou xingam ela, porque ela é a pessoa que leva a letra escarlate, então ela é uma pecadora, ela é uma criminosa. Lembrem que ela tem que levar essa letra durante toda a vida, então todos os dias da vida dela, que ela saia na rua, que ela veja as pessoas da sociedade, é como se ela estivesse seguindo sendo punida.
ela segue sendo retirada do convívio social. Todos querem o trabalho dela, mas ninguém quer conviver com ela. Quando a jovem mulher, a mãe dessa criança, revelou-se ante a multidão, seu primeiro impulso foi o de abraçar o rebento junto ao seio. Nem tanto por um impulso de afeição materna, mas porque assim podia ocultar certo símbolo que lhe vinha costurado no vestido. Passado um instante, no entanto, após refletir sabiamente que uma marca de sua vergonha não serviria para cobrir a outra, tomou o bebê em um dos braços e, com o rosto embraseado e ao mesmo tempo um sorriso desdenhoso e um olhar que se recusava a sentir-se diminuído, encarou os conterrâneos e vizinhos. No seio do vestido, com um fino tecido vermelho, rematado por uma bordadura intrincada e floreios fantásticos em fios de ouro, via-se a letra A. O trabalho era tão artístico e executado com tanta fertilidade e exuberância da imaginação que criava o efeito de uma decoração duradoura e apropriada às vestes que trajava, e que estava de acordo com o gosto da época, muito além do que era permitido pelo estrito regulamento da colônia. A jovem mulher era alta e tinha uma figura elegante, de grandes proporções. Tinha cabelos escuros e abundantes, tão brilhosos que refletiam os raios de sol, e um rosto que, embora a beleza dos rasgos simétricos e a da tez saudável, tinha um impressionante aspecto conferido pelas sobrancelhas marcadas e os profundos olhos negros. Ela também era muito elegante, segundo os costumes em voga da época, caracterizada por certo porte e dignidade, em vez da graça delicada, evanescente e indescritível, que agora é reconhecida como sua marca. Esther Prynne nunca parecera tão elegante, segundo a interpretação antiga do termo, como no momento em que saiu da prisão. Então aqui nós temos muitas questões colocadas. A primeira é que a Esther nunca disse para a população quem era o pai da criança. No início a gente fica na dúvida se ela está protegendo alguém importante, mas no decorrer do livro, pelo menos foi o que me pareceu, que ela na verdade amava o pai da criança. Isso, para mim, pelo menos ficou muito claro da metade até o final do livro. Então, ela tinha suas próprias convicções e ela mesma parecia uma pessoa com um pensamento muito mais à frente daquela sociedade puritana. A forma como ela pensava, como ela criava a filha era muito diferente do padrão comum. E ela se sentia também deslocada da sociedade no sentido em que foi dada para ela uma punição eterna. Ela poderia ter sido condenada à morte, por mais que a morte seja algo irreversível, seria um final. Ali acabaria sua existência, ela não sofreria mais na vida na Terra, digamos. Ou ela poderia ter sido punida com a prisão, e aí mesmo que ela passasse a vida inteira na prisão, seria uma vida inteira já retirada da sociedade. Ela não seria obrigada a conviver com as pessoas. A gente acaba percebendo no decorrer do livro que, com o tempo, as pessoas acabam percebendo que aquela punição é demais, é exaustiva, que aquela punição talvez só tenha servido como um círculo social, que é o que eu mais vejo nesse livro, porque ela acaba sendo sempre um motivo para as pessoas ficarem olhando. Da mesma forma, ela tinha uma personalidade muito boa, tanto que conforme a gente vai conhecendo ela no decorrer do livro, a gente percebe que a única coisa de errado que ela fez foi esse ato de adultério. Porque ela é uma pessoa boa, ela trabalha honestamente, ela dá o seu dinheiro aos pobres, ela não maltrata ninguém, pelo contrário, ela está sempre disposta a ajudar. E talvez muitas outras pessoas que estejam ainda dentro da sociedade vistas como boas, talvez cometam atos muito piores e muito mais atos ruins do que ela cometeu um único ato. E essas pessoas, por não terem seus atos descobertos, continuam sendo tidas como pessoas boas. E na verdade a gente não sabe o que essas pessoas realmente fizeram. E elas não dizem os seus atos para a sociedade para serem julgadas. Por óbvio, elas estão numa posição boa dentro da sociedade, porque elas fariam isso. Mas isso também é uma mentira delas. Enquanto a Esther não teve opção de esconder, até porque ela teve uma filha, então não havia como esconder que ela foi adúltera. Mas que sem dúvida a punição como um todo foi muito além do ato propriamente dito, do ato que deveria ser punido. Eu não vou contar muito da história em si, porque é essa perspectiva aqui que se apresenta.
E ali do meio até o final do livro acontecem muitas coisas que, se eu contasse, seria um spoiler muito grande. E eu acho que vale perceber essas coisas na leitura. A escrita do autor é bem interessante nesse sentido, porque ele vai dando pistas das coisas e talvez alguns descubram antes, outros descubram depois. Mas no final do livro a gente consegue ter a percepção completa do que aconteceu ali. Além disso, a gente tem um retrato bem interessante da sociedade dessa época. Até porque foi escrito pouco tempo depois, na verdade, de quando os atos aconteceram, e principalmente porque foi escrito por alguém que teve acesso a documentos da época, alguém que teve convívio com pessoas que também conviveram com outras daquela época. E aqui ainda se está dentro dessa sociedade que foi construída nesse início aqui, quando se passa a narrativa. Além disso, também é um retrato de como se tornou a sociedade americana depois, ou até atualmente. Então aqui a gente tem muito mais de sociedade do que normalmente nós vemos nos livros, e não é só pela sociedade como ela era ou como ela se tornou, é também uma própria sociedade que lê esse livro hoje para pensar no que já fez e no que ainda faz. Na verdade, a leitura desse livro também cabe aqui pra gente. E caberia talvez em qualquer lugar do mundo, porque nós vemos muito desse círculo social, como eu quis chamar aqui, até mesmo na internet, quando alguém comete algum ato errado e não há um julgamento propriamente dito. Há sim uma punição generalizada. Não estou dizendo aqui que o cometer o fato errado deva ser relativizado. Não, se houve um ato errado, a pessoa deve ser punida. Mas como funciona essa punição? A quem cabe punir? E essa punição vai servir para quê? Para fazer a pessoa aprender? Para fazer a pessoa dar algum tipo de retribuição em razão do erro? Ou é só para os outros se divertirem olhando? Bom, pessoal, essas foram as minhas percepções, essencialmente, do livro A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Eu não falei tanto da história porque, como eu falei antes, eu daria muito spoiler de um livro que é bem curto, é bem simples de ler e pode ser lido rapidamente. Então eu não queria retirar as surpresas que a leitura do livro podem trazer. Até o próximo vídeo.